Programa Semeando em Vida, a palavra de Deus suprindo vida para você e sua família. Shalom, amados do Rei, Shalom, aqueles que conhecem o Senhor Jesus, paz do Senhor, aqueles que não conhecem a Jesus ainda e que têm a oportunidade de receber a palavra de Deus. Amado, eu quero compartilhar com vocês um texto bastante conhecido em 1 Coríntios, capítulo 1, apenas o versículo 18 nós vamos ler. Meu nome é Paulo Pérez, eu sou pastor do Ministério Sementes de Cristo e te convido, nesse momento, para adentrar a palavra de Deus, que é poderosa, para tocar a tua vida, para transformar a tua vida e dizer que você tenha bom ânimo. A palavra de Deus diz assim no versículo 18, capítulo 1, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18. Certamente, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós, que já somos salvos, poder de Deus. Amém? Amados, essa passagem, ele se refere quando a palavra de Deus vem até nós, vem até você que está ouvindo. Para alguns, em determinado momento, parece loucura. Para alguns, em determinado momento, eles leram na sua trajetória de vida, eles leram tantos outros livros, outros best-sellers, né? E olharam para esses livros e entenderam que esses livros fossem o fortalecimento deles, fossem aquilo que regia a vida deles ou ainda rege a vida de alguns. Mas a palavra de Deus, como ela estabelece, ela está dizendo para alguns é loucura para aqueles que se perdem, mas para aqueles que conhecem, que estão salvos, é poder de Deus se manifestando. Então, amados, eu digo claramente para você, talvez você não conheça ou até descarte a palavra de Deus por desconhecê-la, porque não recebeu a palavra de alguém, não foi explicado a você, ou de repente você pensa, eu não preciso de explicação, eu sou muito inteligente, eu leio muitos livros, eu sou um professor, eu sou um engenheiro, eu sou um médico, eu não preciso da palavra de Deus, porque tudo aquilo que eu fui ensinado, ou que eu fui doutrinado na faculdade, ou no meu mestrado, ou seja lá o que for, na tua pós-graduação, no teu doutorado, eu não sei, talvez você tenha um doutorado, talvez você seja muito estudado, mas de repente você não tirou um tempo para conhecer a palavra de Deus. E eu te convido, eu te digo que a oportunidade é para todos, e não somente para aquelas pessoas que são pequenas diante de uma sociedade que diz que os grandes são os intelectuais, os inteligentes. A palavra de Deus faz com que ela nos mostra a verdade, e aqueles que pareciam tão pequenos, tão inúteis por não saber quase nada, foram transformados pelo poder de Deus, manifesto de uma forma tão tremenda e tão sobrenatural, que proferiram palavras de amor e palavras de tão intensas, que as pessoas no Antigo Testamento ou no Novo Testamento não entendiam. Os escribas e fariseus, os doutores da lei, dos mandamentos do Antigo Testamento, eles ensinavam discernir os mandamentos, porém eles mesmos não cumpriam, alguns deles, talvez todos em sua totalidade, mas eram doutores da lei, conhecedores ao extremo. Porém, quando esses pequeninos que vinham até eles, que não sabiam nada, iletrados, ou seja, incultos, que eram pescadores, foram transformados pelo poder de Deus, foram transformados pela palavra de Deus e passaram a proclamar um evangelho de vida, um evangelho tão profundo e tão intenso, que até os escribas e fariseus e os doutores da lei desse século precisam entender que quando a palavra de Deus está numa pessoa, está numa vida, as coisas são diferentes. O poder de Deus se manifesta na vida dele de uma forma tão tremenda que as pessoas não entendem como pode um homem que nunca estudou, nunca leu ou nunca teve a oportunidade de fazer uma faculdade se expressar de tal forma. É porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza do homem, amado. E se você entende isso, a palavra de Deus, eu vou repetir esse versículo novamente. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Loucura, a palavra da cruz, é como os israelitas, ou o povo de Israel em Jerusalém, esteve vendo Jesus e queria que Jesus viesse como um rei. Jesus é o rei dos reis, mas veio como servo, para que não
sobrepujasse o reinado dele, a realeza dele, para que as pessoas não se aproximassem. Um rei tem limitações para que as pessoas se aproximem, e Jesus não havia limitações. Todos poderiam se aproximar de Jesus. Então, para alguns, amados, a palavra da cruz, a palavra de dizer que um homem veio até nós e é o Salvador, mas morreu em morte de cruz. A cruz era um símbolo das piores pessoas. A morte de cruz era a pior morte naquela época, para que mostrasse que a pessoa realmente não prestava. A palavra de Deus diz que ele se fez pecado por nós, mesmo não sendo pecador, nunca pecou. Jesus não oscilou, Jesus foi íntegro em toda a sua peregrinação. Amados, mas ele sentiu dores como dores de homens, porque veio como um homem. Mas assim mesmo, a palavra da cruz parece loucura para alguns. Mas se você ainda não conhece, se você ainda não entende, entenda que o poder da palavra de Deus, o poder da palavra que expressa que Jesus foi pregado no madeiro, na cruz do Calvário, ela pode te salvar, te redimir de todo pecado. Esta palavra, Jesus Cristo, pode transformar a tua história de vida e pode dizer para mim e para você: olha, amado, não distingua, não faça acepção de pessoas, porque o poder de Deus se aperfeiçoa naquele que está fraco. E quando estou fraco, Paulo diz, é que estou forte, porque eu me revigoro na palavra de Deus. Se você, amados, ainda não conhece, eu te convido a conhecer a palavra, leia a palavra, entenda a palavra, comece a tentar discerni-la, peça discernimento ao Espírito Santo, para que o poder de Deus transforme a tua vida, para que você que não acredita nessa palavra, para você que acha que é um livro retrógrado, que acha que é um livro de ensinamento para o passado, que perdeu a validade, que perdeu o valor, não, essa palavra, a palavra de Deus diz que passarão céus e terra, mas a palavra de Deus permanecerá eternamente. Essa palavra tem poder para transformar, para curar, para dizer para mim e para você: eu posso fazer aquilo que você não pode. Eu posso fazer algo sobrenatural para impactar a tua história de vida e para impactar o mundo, como ele tem feito ao passar dos séculos. E talvez você diga: mas como ele está fazendo ainda? Porque as coisas estão mal, está mal o Brasil, está mal o governo, está tudo mal, a corrupção imperou. Ele permanece sendo fiel àqueles que o buscam. Busque o Senhor e prove desta palavra que é loucura para alguns, mas é bênção para aqueles que estão salvos e acreditam na plenitude da palavra de Deus. Em nome de Jesus, que você seja tocado, que você seja ministrado, quando tiver a oportunidade de receber essa palavra de vida eterna, essa palavra que é amor, que é compaixão, mas também é confronto. Deus te abençoe, amados. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe. Amém. Programa Semeando em Vida. A palavra de Deus suprindo vida para você e sua família.